bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de The Handmaid's Tale. Sim, a terceira temporada de The Handmaid's Tale tá pra sair, ou vai ter saído já quando esse vídeo sair, não sei. De qualquer maneira, tamo perto aí. E eu queria voltar a falar desse assunto aqui no canal. Caso você não saiba, eu tenho vários vídeos de The Handmaid's Tale. Eu tenho sobre o livro, sobre a série. Tem um falando sobre as castas de Gilead, a função delas naquela sociedade. E um vídeo que vocês me pediram quando eu fiz um Como Funciona Gilead, que também vai estar linkado aqui na descrição. É um vídeo falando sobre como foi o surgimento de Gilead, né? Como que essa sociedade se formou, como que ela tomou o lugar dos Estados Unidos ali. E aí eu demorei, mas finalmente fiz esse vídeo, então vamos lá pra aulinha de história ficcional. A primeira coisa é que quando a gente fala sobre Gilead, nenhuma informação tá muito fácil, sabe? É tudo meio fragmentado. A estrutura tanto da série como do livro deixa a informação bastante espalhada, então você tem que ficar catando trechinhos de informação pra tentar montar o todo. E mesmo assim, não é um todo assim tão formado. Então talvez tenha algumas lacunas aqui que a gente não sabe exatamente o que aconteceu. É legal também ressaltar que a série e o livro têm algumas diferenças e tal, mas a série tem um envolvimento muito forte da Margaret Atwood, que é a autora do livro. Então essa parte da origem, assim, do mundo, acaba sendo bastante parecida. São alguns detalhes que têm diferenças, mas quando rolarem essas diferenças muito grandes, eu vou avisar aqui. No livro, especificamente, tem um trecho que é bem interessante no final, que é um epílogo chamado Notas Históricas sobre o Conto da Aia. Ele é tipo uma transcrição das atas de um simpósio acadêmico que rolou depois de Gilead, sabe? É a galera estudando esse período histórico, então tem vários artigos que são citados. Tem um artigo, por exemplo, que fala sobre quais foram as táticas de guerra usadas nas guerras civis de Gilead, sabe? Tem uns negócios mega específicos. E lá tem várias informações que a gente pode usar pra tentar montar esse quebra-cabeças de como surgiu esse regime. É legal também falar que Gilead é classificado no livro por vários períodos históricos, né? Tem tipo o período médio e tudo mais. Mas a gente vai focar mais realmente no surgimento, né? No pré e no durante o surgimento de Gilead, que também é mais ou menos a época da Offred, que é a nossa protagonista, na série a June, né, também. Ok, então vocês sabem que Gilead ocupa a área que era ocupada pelos Estados Unidos, né? Num futuro próximo aí. Na verdade, tem alguns cantinhos que ainda resistem e tal, eu falo disso no vídeo de funcionamento de Gilead, que tá aqui na descrição, mas como que estavam os Estados Unidos antes de Gilead, né? Existiam várias tensões já, mas uma das principais era a questão da queda da taxa de natalidade. Pouquíssimas mulheres estavam conseguindo engravidar, poucas crianças nasciam e menos ainda sobreviviam aos primeiros dias. E também tava rolando uma polarização muito grande, um aumento no conservadorismo, principalmente no que tangia papéis de gênero. Então, por exemplo, mulheres teriam que cumprir o seu papel de gênero, que era ficar em casa cuidando dos bebês. Principalmente agora que uma criança era alguma coisa muito rara e preciosa. A gente vê inclusive num dos flashbacks da June, quando a filhinha dela, a Hannah, teve uma febre e foi pro hospital, a enfermeira dá uma baita bronca nela. Por quê? Porque ela achou que a June tava querendo burlar o sistema, fingir que a filha não tava com febre pra poder ir trabalhar. Porque nesse caso de febre, a criança teria que ficar de quarentena pra não contaminar os colegas. E aí a June não poderia trabalhar, teria que ficar cuidando da criança. Então ela tomou uma bronca porque ela tava colocando outras crianças em risco e não cumprindo o papel dela de mãe, de ficar tomando conta lá o tempo todo. E assim, não se sabe exatamente qual foi a origem do declínio da natalidade. Tem várias hipóteses e eles falam naquele epílogo que eu falei sobre algumas possibilidades. Um dos motivos que eles citam é que pode ser o próprio controle de natalidade, instrumentos para controle de natalidade, tipo o aborto. E aí eles até falam que nesse caso seria algo parcialmente desejado pelas mulheres, então elas não estavam tendo filhos porque elas não queriam ter filhos. Mas eles citam algumas outras possibilidades, por exemplo, doenças, tipo a cepa R de sífilis, que é uma variedade que eles citam no livro, e também a epidemia de AIDS, que eles dizem que afastaram vários jovens em idade reprodutiva da recombinação genética, ou seja, eles não estavam colocando seus genes pro jogo, e aí talvez a falta de variação genética pudesse causar algum problema na reprodução. Esses acadêmicos do fim do livro também tentam encontrar alguns motivos para ter tantos bebês natimortos ou com problemas de formação. Lembrando que isso acontece depois de Gilead, né? Então eles estão agora investigando o que aconteceu lá no começo. Então eles falam que essa tendência dos bebês natimortos tem sido relacionada, ou seja, eles estão começando a achar que era relacionada a acidentes em usinas nucleares. Também poderiam ser relacionados a vazamentos em estoques de armas químicas e biológicas, vazamentos de lixo tóxico, porque eles falam que tinha vários depósitos, tanto legais como ilegais, de lixo tóxico, ou até que às vezes o lixo tóxico era simplesmente despejado nos esgotos sem cuidado nenhum. Também citam o uso descontrolado de inseticidas, herbicidas e outras substâncias
crianças. Tudo isso eles acham que pode ter aumentado o número de problemas congênitos ou então simplesmente ter diminuído a taxa de natalidade. Mas olha só que doido, isso acontece muito nesse epílogo porque ele é basicamente, depois de uma história toda narrada por uma mulher, é um acadêmico homem falando o que ele acha de Gilead, né? O que ele estudou sobre Gilead. E ele cita essas várias razões pelas quais pode ter caído a taxa de natalidade, mas depois, em um momento não relacionado, ele fala de alguma outra coisa que pra mim pode ser uma dessas razões também. Isso tem muito a ver com a mentalidade de Gilead que relacionava a fertilidade às mulheres e não aos homens. Então tem todos esses motivos, mas depois, quando ele tá falando de alguns comandantes, ele fala de 2 comandantes específicos que, assim como provavelmente muitos outros comandantes, tinham sido afetados por um vírus que era um causador de infertilidade. Esse vírus foi desenvolvido como uma arma biológica, recombinando genes a partir do vírus da cachumba, e a ideia inicial deles era pegar esse vírus e colocar no caviar de oficiais importantes na Rússia, sabe? Pra deixar eles inférteis. No fim das contas, esse experimento foi abandonado por ser considerado perigoso demais, mas aí comentam nesse epílogo que tinha pessoas que estavam interessadas em pegar esse vírus e soltar na Índia. E aí a gente fica pensando até que ponto a taxa de natalidade, a queda da taxa de natalidade em Gilead não foi uma coisa que não existiu de verdade, sabe? Ou talvez tenha sido causada por meios artificiais. Tem muito dessa coisa também de, às vezes, os homens serem inférteis, mas eles colocam a responsabilidade nas mulheres. Mas também essa questão citada explicitamente deles quererem pulverizar sobre a Índia. Por quê? Será que a taxa de natalidade da Índia ainda estava alta? Então, será que a queda foi só na população caucasiana? Então, tem muito dessa questão também das etnias por trás da motivação do pessoal em Gilead. Na série, eles até falam de outros lugares do mundo em que teve essa queda de natalidade também, mas no livro é interessante a gente pensar que talvez fosse uma coisa que tivesse mais a ver com os caucasianos, e uma revolta porque os caucasianos não estavam mais se reproduzindo tanto quanto as outras etnias. A gente tem alguns dados no livro sobre populações europeias. Por exemplo, a Romênia teria sido um país que tomou atitudes drásticas para tentar controlar essa queda na taxa de natalidade também. Então eles baniram todo tipo de contracepção, todas as mulheres eram obrigadas a fazer testes de gravidez toda hora, e as promoções e aumentos de salários no trabalho eram vinculados à fertilidade dessas mulheres. Já falando mais a nível mundial e Estados Unidos, algumas alternativas eram procuradas, né? Por exemplo, inseminação artificial, clínicas de fertilidade e barrigas de aluguel. Mas é importante ressaltar que essas 2 primeiras foram banidas por Gilead depois, só as barrigas de aluguel que depois foram transformadas nas aias que a gente veio a conhecer. E aí, beleza, eu falei muito dessa questão da natalidade porque apesar dela não ter causado diretamente Gilead, ela foi um pano de fundo muito importante para toda a reviravolta que aconteceu no sistema dos Estados Unidos para essa nova sociedade surgir. E também ela é muito importante para depois como funciona essa nova sociedade, que é o que eu falei no vídeo lá embaixo. Eu recomendo que vocês vejam porque eu não vou explicar todas as regrinhas aqui. Mas o que surgiu nos Estados Unidos também foi um grupo chamado Filhos de Jacó, Sons of Jacob, né? Que no livro ele é descrito como um laboratório de ideias, vamos dizer assim, é tipo um brainstorming, só que do mal. E no livro dão poucos detalhes sobre os Filhos de Jacó, mas a série dá uma expandida boa nesse assunto. É uma comunidade que o Andrew Price, que é um dos comandantes que o Nick fica amigo e tal, diz que quer arrumar tudo, limpar o país e tem filiais em 30 estados dos Estados Unidos. É muito estranho falar estados dos Estados Unidos, mas enfim. A gente aprende muito sobre eles lá na 2ª temporada, quando a June tá nos arquivos do jornal Boston Globe e ela começa a pegar um monte de recortes e matérias de jornal, faz um mural meio teoria da conspiração, só que com uma coisa que já aconteceu. E ela até fala, vocês estavam lá o tempo todo, mas ninguém reparou. Porque eles surgiram como um grupo de influência, assim. Eles iam fazendo algumas propostas aqui e ali, iam sugerindo algumas coisas que tiravam a liberdade aqui e ali. Antes de dar a cartada final, eles já estavam muito envolvidos nos Estados Unidos. Eles tinham algumas ideias que se tornaram populares na época e até foram acatadas pelo governo nos Estados Unidos. Por exemplo, a ideia de banir as vasectomias, ou a ideia de fazer com que as mulheres só pudessem usar anticoncepcionais se tivessem autorização do marido. Tudo isso também tem a ver com a questão da natalidade que eu falei agora há pouco. Mas então eles foram ganhando influência e foram ganhando vários adeptos. Nesse mesmo episódio, tem um dos recortes de jornal que mostra um membro falando por que ele entrou. E diz que entrou porque ele queria ajudar as crianças a sair das gangues e famílias pecaminosas, a ir para uma vida melhor. E os Filhos de Jacó tinham apoio em outras frentes, inclusive femininas. Uma garota propaganda dos ideais deles era a Serena Joy, que na série a gente conhece ela como a esposa do comandante Waterford, né? E eles já eram casados antes do regime e ela tinha escrito um livro chamado A Woman's Place, ou seja, Lugar de Mulher, né? E nesse livro ela defendia que o lugar da mulher era cuidando de filhos, tendo filhos, fazendo as tarefas domésticas. E ela propunha a ideia da fertilidade como se fosse um recurso nacional. E é claro que essas ideias dela eram muito polêmicas e eram muito bizarras também, e as pessoas se revoltavam quando ela ia falar. Então, com todos esses atritos, ela acabou sofrendo um atentado, ela tomou um tiro, e isso fez com que ela se tornasse infértil. Então, essa tentativa de assassinato que aconteceu com ela e toda essa repercussão
repercussão, acabou dando mais voz a esse discurso dela que poderia ter ficado só num nicho, mas acabou se tornando mainstream. Até esse momento eu tinha feito tipo um prelúdio, mas agora é que tudo fica sério. Lembrando que não tem muitos registros, né? É engraçado que eu falo como se tudo fosse verdade, né? Mas assim, no livro diz que não tem muitos registros sobre esse período de Gilead. A maior parte dos registros oficiais das reuniões dos filhos de Jacó, tudo foi destruído quando teve um tal de grande expurgo no período médio de Gilead. Então os historiadores tentam montar um quadro ali com o que eles conseguem encontrar de informações aqui e ali e tudo mais. Tem muitas lacunas para serem preenchidas. Um dos comandantes que acaba sendo bastante citado no epílogo do livro é o comandante Judd, e diz que foi ele que sugeriu como guia de operações deles um manual obscuro da CIA sobre desestabilização de governos estrangeiros. Foi ele também que provavelmente fez listas de americanos, e até colocam americanos entre aspas, porque devem ser pessoas que eles não consideravam dignas de estarem naquele país, que eram personalidades que deveriam ser assassinadas para desestabilizar tudo. E ele também é um dos prováveis orquestradores do massacre do Dia do Presidente, que foi como ficou conhecido o episódio que meio que foi o responsável pelo surgimento de Gilead. No livro eles atiraram no presidente e metralharam o Congresso, e diz que precisava ter um nível de infiltração muito grande para fazer um ataque nessas proporções. Na série é ainda maior, porque eles metralham o Congresso, aí tem uma bomba na Casa Branca, também atacam a corte dos Estados Unidos. Isso faz com que seja declarada corte marcial, ou seja, que os militares tomariam conta do Estado. E a jogada de mestre aqui é que eles deram um jeito de colocar a culpa em terroristas. No livro eles falam que foram os islâmicos que fizeram, mas na série eles chamam de simplesmente terroristas. E os filhos de Jacó, que eram os verdadeiros responsáveis, posaram dos bonzinhos que iam ajudar a conduzir o país para a paz. Ou seja, eles deviam estar tão infiltrados naquele ponto que eles já tinham alguns homens importantes ali nos sistemas de segurança, que a galera confiou neles para isso. É claro que isso tudo foi dito que era temporário, que ia ter novas eleições, só ia demorar um pouquinho para organizar. Nesse episódio que a Julie tá no jornal, como eu falei, dá pra ler vários trechinhos do jornal se você pausar os frames. E aí tem um que eu queria ler pra vocês, que aparece assim: líderes do grupo religioso Filhos de Jacó pediram muita empatia e união nesses tempos apavorantes. As congregações dos Filhos de Jacó ao redor do país conseguiram arrecadar milhões de dólares para as famílias das vítimas envolvidas na tragédia. Aí tem outro trecho falando: foi declarado estado de emergência nacional depois do maior ataque terrorista na história americana que destruiu a Casa Branca, o Congresso e a Suprema Corte. O presidente foi declarado morto no sábado depois de tiros fatais no peito e nos ombros. Cidadãos estão sob lei marcial desde a semana passada. Aí tem umas aspas: ainda não é claro quem vai liderar o país logo depois de um ataque que dizimou boa parte da capital. E o cara que é o único membro do Congresso que sobreviveu, que é um tal de William Knightley, fala: a gente não sabe pra quem pedir ajuda, quem está no comando. Então realmente foi uma situação de caos, e os filhos de Jacó se aproveitaram dessa situação e chegaram lá com modelinhos prontinhos, sabe? E meio que asseguraram todo mundo de que eles iam tomar conta enquanto as coisas não se assentavam. E logo de cara, as mulheres já foram deixadas de lado nesse novo regime. Um exemplo é a própria Serena Joy, que lembra que eu falei que ela era uma das vozes mais fortes em defesa dos filhos de Jacó. Ela tinha as ideias, ela lançou livro e tudo mais, mas quando eles finalmente começaram a se reunir para governar o país, ela foi deixada de fora da reunião, porque um dos comandantes até fala: a gente não vai deixar as mulheres se esquecerem de novo qual é o lugar delas. E esse novo comitê começa a tomar medidas de segurança bem fortes e drásticas. Por exemplo, fazer várias blitz, fazer bloqueios, exigir que as pessoas mostrem as identidades para passar de um lugar para o outro. Isso é uma coisa que é até descrita pela Offred como algo que ninguém reclama muito, porque as pessoas estavam com medo. Era uma situação de incerteza e de insegurança muito forte. Então, como era uma medida de segurança, ninguém achou ruim. Então, ninguém estranhou ter torres de vigia pelas ruas, ter pessoas armadas andando para lá e para cá, afinal, eram agentes que estavam protegendo a paz, né? Só que logo em seguida foram começando a tirar os direitos das mulheres. Por exemplo, o direito de ter dinheiro, propriedade, ter um trabalho. Então, de um dia pro outro, esses direitos eram tirados. Até falam, não lembro se é no livro ou se é na série, que eles simplesmente pegaram ali no banco, né, e viram quem que era homem, quem que era mulher, e simplesmente deletaram uma coluna. E é realmente uma coisa que foi da noite pro dia. Na série mostra a cena da Offred tentando fazer uma compra casual, passar o cartão de crédito e simplesmente não passa. Não era só o dela que tava com problema, eram todas as mulheres. E apesar de não ter isso na série, eu acho importante ressaltar que não foram só as mulheres que perderam direitos no livro, tá? No livro teve deportação em massa de várias outras etnias, teve deportação em massa de judeus, então é importante ressaltar porque teve isso também na construção de Gilead. E também as populações LGBT foram consideradas traidores de gênero e foram ou executadas ou mandadas para as colônias, ou no caso de mulheres férteis, transformadas em aias, que já vou explicar como foi. Rolou também perseguição religiosa, porque eu já vou falar sobre isso em outro vídeo, provavelmente, mas Gilead é uma nação que segue alguns preceitos do cristianismo, mas é um cristianismo que eles pegaram
e inventaram altas coisas e pegaram também algumas coisas muito específicas do Velho Testamento pra trazer também, mas eles começaram a perseguir todo mundo que não era cristão, mas também vários ramos do cristianismo. Então padres católicos foram executados, freiras foram transformadas em aias, eles não respeitavam fiéis de outras religiões só porque eram cristãos. Tinha que seguir a religião deles especificamente. Na própria série é mostrada aquela família de econopessoas que a June fica hospedada na casa deles, e ela acaba descobrindo que apesar deles irem pra igreja junto com todo mundo, eles são muçulmanos, eles tinham que esconder a religião deles, porque do contrário eles seriam executados. Tá, mas aí como que surgiram as aias? Primeiro que todos os casamentos e relações extraconjugais foram considerados adúlteros. Na verdade, assim, todos os segundos casamentos, vamos dizer assim. Por quê? Porque na religião de Gilead, eles só consideravam o primeiro casamento. Então vamos supor que eu tenha me casado, aí eu me divorciei e eu casei com outra pessoa. Esse meu segundo casamento, como não é válido na visão deles, seria considerado adultério em relação ao meu primeiro casamento. Ou mesmo pessoas que viviam juntas sem terem se casado, tudo isso era considerado antirreligioso e na visão de Gilead, como Gilead é um estado de religião, era tudo considerado uma violação criminal. Então, todas as parceiras do sexo feminino foram presas. E sim, as do sexo feminino apenas. O fundamento para fazerem isso é de que essas mulheres seriam moralmente inaptas, afinal elas estavam vivendo em adultério. Então, qualquer filho ou filha que uma mulher nessa situação tivesse tido era confiscado, ou seja, tirado da mãe e dado para adoção para casais de comandantes superiores que fossem inférteis. E essas mulheres, os casamentos considerados ilegais, eram pegas para serem transformadas em aias. E aí tem os centros vermelhos, toda essa parte que é mostrada na série. Eu até prometi para vocês talvez fazer um vídeo sobre como funcionam os centros vermelhos, qual que é a justificativa bíblica para eles existirem e tudo mais. Se vocês quiserem, podem deixar aqui nos comentários. Mas é interessante ressaltar que num estado de exceção, como aconteceu ali no começo de Gilead, as regras são feitas conforme as coisas estão rolando, entendeu? Então direitos são tirados e aí as regras mudam depois. Um exemplo de direito tirado é o casamento entre pessoas do mesmo gênero, que a gente vê com a Emily, por exemplo, que ela é casada com uma canadense e aí quando elas vão sair do país, a esposa dela consegue ir, mas ela, por ser americana, não conseguiria. O casamento não é mais considerado válido. Por ela ser esposa, ela teria direito de ir junto, só que eles simplesmente olharam a certidão de casamento e isso não é mais válido, porque não existe mais casamento entre o mesmo sexo. E isso eu tô falando do período inicial de Gilead, né? Nesse período da Offred, da Emily, que foi meio que essa época do caos e tal. Mas como eu falei no epílogo, eles citam o tal do período médio de Gilead, que foi posterior, e que nesse período passaram a considerar inválidos quaisquer casamentos que tivessem acontecido em religiões que não fossem a religião oficial do estado de Gilead. Ou seja, qualquer coisa que veio antes do regime existir não valia. Que nem eu falei, as regras vão mudando, então se eles querem prender mais mulher, tem que dar um jeito de prender mais mulher. Se eles querem deportar as pessoas, eles têm que arranjar alguma justificativa pra isso. Lembra que eu falei daquele cara, o Judd, que provavelmente ele foi um dos orquestradores do massacre e tudo mais? Parece que foi dele também a ideia das tias, que são as responsáveis ali pelo treinamento e pela fiscalização das aias. Ele achava que a melhor maneira de controlar as mulheres era pelas próprias mulheres. A inspiração veio de impérios que davam pequenas liberdades para alguns nativos que eles dominavam, para assim controlar os conterrâneos, sabe? Então você chega pra um e fala, você pode mandar nos outros, e essa pessoa tá lá dominada também tá sob o império, mas pelo menos tem alguns privilégios. Então algumas pessoas acabam aceitando essa condição e reforçando o domínio que o império tem sobre a população toda. Então as tias eram muitas vezes mulheres inférteis ou mais velhas que acabavam elas mesmas se voluntariando. Seja porque elas acreditavam 100% no sistema e nos valores morais e queriam reforçar isso, seja por ter alguma chance de ter mais alguns privilégios em relação às outras mulheres, ou mesmo para elas evitarem o destino das mulheres inférteis em Gilead, que não é nada legal, porque elas são mandadas para as colônias. Enfim, como vocês viram, esse assunto dá muito pano pra manga, eu tentei resumir aqui, e mesmo assim ficou um vídeo gigante, mas eu queria que vocês deixassem aí nos comentários as expectativas de vocês para a próxima temporada de The Handmaid's Tale, se vocês acham que a gente vai saber mais alguma coisa sobre o surgimento de Gilead, e também quais outros vídeos de The Handmaid's Tale vocês querem que eu faça aqui no canal. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima!